Olá pessoal, aqui Hudson Medeiros, aqui no YouTube com vocês, nosso canal. Hoje vamos falar sobre esse momento do movimento evangelístico que está cobrindo nações, está cobrindo o mundo já. É um derramar muito grande que já está acontecendo e o foco desse derramar não é exatamente, não são pregadores famosos, mas são homens e mulheres cheios do fogo de Deus, que estão buscando o Espírito Santo, que estão mergulhados numa unção profética que é de avivalista, sabe? Nós oramos aqui ativando novos avivalistas, avivalistas proféticos, avivalistas que estão muito comprometidos em levar a mensagem de Cristo. O derramar do Espírito é focado em mover uma igreja com a mensagem de Cristo. Grave isso. O derramar do Espírito foi desde o início para mover a sua igreja com a mensagem e a vida de Cristo. Então, muitas pessoas, quando pensam no avivamento, então olham para a história e começam a perceber algumas movimentações que aconteceram na história que acabaram tirando o foco da mensagem. E é isso algo que nós temos que vigiar nesses dias também, como igreja brasileira e como a igreja das nações, porque agora, por causa desse fogo do Espírito, você está se movimentando e você está levando essa chama de amor por Deus para todo lugar. E você vai ser conectado com pessoas que querem Deus, que amam a Deus, que desejam realmente a voz de Deus e querem ser tocados pelo Espírito de Deus, precisam ser tocados pelo Espírito de Deus e não sabem como fazer isso. Eu vejo pequenas reuniões acontecendo, eu estou indo em lugares com pessoas sedentas. A minha oração, Senhor, me leve a pessoas sedentas, porque tem gente que está farta, né? Que está cheia, que está tão cheia às vezes que está se ofendendo com a vida da igreja. Bom, isso é um sinal talvez para você ir para o meio dos perdidos, já se está cheio, você vai fazer um teste. E o teste será ficar no meio dos perdidos e trazer a mensagem de Cristo. Ele ressuscitou, a vida ressurreta. Foi isso que Pedro pregou no derramar. Esse derramar não é para outra coisa, mas é para levar a vida de Cristo às cidades e às nações, aos famintos, aos sedentos. E quando isso acontece, e aí, se é pelo poder do Espírito Santo, o que acontece é que acontece muita gente, mas muita gente mesmo, começa a se arrepender dos seus pecados, no meio da rua, às vezes. Quando você está orando pela necessidade da pessoa ali, ela já começa a se arrepender pelos seus pecados, e mesmo sem alguém orar. O que está chegando é desse naipe, é para esse tipo de envergadura que o Espírito de Deus está vindo para as cidades. E só um derramar pode salvar as nações, inclusive o Brasil. A salvação não da nação, a mudança que pode acontecer não virá da política. Apesar dessa área ser impactada também, mas não virá daí. A mudança virá de uma igreja cheia do Espírito Santo, de uma igreja que voltou para a Escritura e que voltou a ser mensageira, não é, da vida de Cristo, que anuncia a vida de Cristo, que encarna essa vida de Cristo e que procura experimentar isso, não é, clamando, gemendo, suplicando, porque a iniquidade também aumentou. Então, para que essas realidades sejam experimentadas, eu e você, nós temos uma necessidade grande, que é aumentar a oração, aumentar a adoração, aumentar a meditação na Escritura, a proclamação na Escritura. Essas verdades, elas vão encher nossa vida, nossa família, vão imunizando, e aí você vai para seu grupo pequeno ali
E então você vai ver sua comunidade que está toda em sofrimento, muitas vezes muito quebrada, famílias quebradas, famílias disfuncionais, necessitadas da palavra da verdade, necessitadas da direção do poder de Deus. E você ali vai repartir no meio da vida, no meio do dia a dia. Esse discipulado vai acontecer, evangelismo com discipulado e vida da igreja, a vida da igreja nesses lugares de necessidade. Então, esse é o sopro que está nas ruas. Esse sopro também está acontecendo nas praias, esse sopro está acontecendo nos escritórios das empresas, empresários com propósito, empresas com propósito, não é? Gente que está no mercado atuando, gente que está vivendo milagres no mercado, experimentando o poder de Deus, as provisões de Deus, insistindo em fé para realizar propósito no meio de uma economia em frangalhos, mas vivendo a economia do reino, tendo testemunhos de que Deus é que sustenta a empresa com propósito. Olha que coisa fantástica, né? Então, esse derramar, o foco não é em grandes pregadores, é no corpo de Cristo, cheio do Espírito, nas ruas, nas empresas, nas praias, nas praças, e a mensagem de Cristo como esse centro, esse movimento, não é, de evangelistas proféticos, de um povo profético que cumpre a palavra de Atos 2, né, do derramar. Eles estão rompendo cadeias com um cristianismo corrompido. O cristianismo enfrentou a corrupção. Como qualquer organismo vivo, tem o poder regenerador e tem o poder de corrupção, o poder do pecado. Nós todos enfrentamos isso no nosso corpo. O corpo vivo de Cristo também enfrenta a corrupção. E nós não podemos deixar esse poder da corrupção avançar. E o arrependimento é a grande chave para isso, não é? Nós somos chamados pelo Espírito de Deus para nos movimentar e nos posicionar agora, trazendo a vontade de Deus àqueles que nós vamos encontrar. Esse cristianismo corrompido, ele está botando muita gente para fora, né? Ele está botando muita gente, tem gente que está saindo e tendo grupos pequenos e não sabe, e aí está meio machucado, ferido, viu heresia, viu engano, viu mensagem corrompida. Sabe por que isso está acontecendo? Está sendo permitido para que você desperte, para que você acorde. Mas você precisa estar em ordem com a Escritura, submeter-se a uma autoridade em ordem com a Escritura, em ordem com a mensagem de Cristo, submeter-se a uma autoridade que está trabalhando a verdade, os absolutos de Deus, e produzir propósito, discipular pessoas. O ID é junto com o discipulado. O ID é junto com o ensinar todas as coisas que ele vos deixou, não é? Está lá em Mateus 28. É importante que nós estejamos resgatando isso agora, mas entendendo que tem corrupção dentro do cristianismo, tem manipulação. Alguns ministérios estão afetados por manipulação e controle. Estão com medo de perder o pessoal, aí controla tudo e faz os seus encontros um grande evento, e você que está ali talvez dependente já daquele show que é a reunião de domingo, você precisa refletir sobre isso. Tenha cuidado a respeito disso, porque a adoração deve ser coletiva, mas é adoração coletiva. Não é um show onde o homem é o centro. A adoração coletiva é Cristo que é o centro. É a palavra, é a verdade de Deus, é a presença de Cristo. Então, sempre tenha discernimento em qualquer lugar, seja no grupo pequeno, seja em casa, seja no ajuntamento grande da vida da igreja. É importante. As heresias, o engano, fazem parte da apostasia. A Escritura fala, depois você pode meditar
na primeira carta e na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, você vai ver que esse tempo é marcado por essas coisas. Então faz parte da estação. Ele viria, mas você não tem que seguir a heresia, o engano, não é? A teologia da prosperidade, não é? A teologia liberal, não é? A mistura que estão realizando muitas vezes, trazendo mesmo para a vida da igreja coisas que devem ser nossa responsabilidade, mas não precisa se fazer alianças ali na vida da igreja, nas reuniões públicas. Você sabe o que eu estou falando. Então, fique esperto. Tome uma posição, discernimento, seja voz profética, seja boca profética, mas não se deixe corromper. A fé cristã, bíblica, verdadeira, ela não pode ser corrompida. Não participe da corrupção dessa verdade eterna de Deus. Muito pelo contrário, participe da regeneração. E a regeneração é o poder do Espírito de Deus, é o poder de Deus trazendo vida onde tinha morte, trazendo verdade onde tinha engano, trazendo o ensino bíblico onde tinha heresia, não é? Trazendo ali libertação aos cativos. Então, volte à Escritura. Se você está com a mente em dúvida, pegue os 4 evangelhos e o livro de Atos, medite nele nos próximos dias, nos próximos meses, faça a leitura completa ali do Novo Testamento, dia após dia. Deixe a sua mente passar por uma limpeza, uma purificação, porque faz parte disso. Eu e você estamos bombardeados pela, 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 pelo caos, bombardeados pelas heresias. O próprio avivamento que aconteceu na América, em outras nações, na Europa, na Ásia, todos os avivamentos que já aconteceram, eles foram atacados com manipulação, com heresia, com humanismo, com engano, com mensagem corrompida. Agora, porque alguma coisa foi aplicada errada, não significa que aquela essência não é a verdade. O Evangelho é a verdade de Deus. Mas por causa da condição do homem, de queda, de afastamento de Deus, essa corrupção pode acontecer, esse esfriamento pode acontecer, o formalismo pode acontecer. E esse é o tempo do derramar. Esse é o tempo de buscar a verdade de Deus de volta. Esse é o tempo de congregar, estar comprometido com o corpo de Cristo. É o tempo de levar a vida de Deus aos famintos e necessitados por Deus. Então, eu quero desafiar você a se manter firme nessa verdade e deixar esse tempo, desse mover dos avivalistas proféticos, né, de um povo que é agora liderado por esse avivamento do Espírito de Deus para a colheita, para a ceifa da última hora. É muito importante discernir que agora essa é a hora. Então, ao invés de buscar o interesse, né, de seu lugar confortável, né, ao invés de buscar ajuntar mais dinheiro para ter segurança para o futuro, você vai pegar a verdade de Deus, encher a sua mente, lavar a sua mente, fazer seu trabalho, sua vocação, produzir riqueza, se você tem acesso a isso. Então desenvolva seu propósito, mas compartilhe a mensagem de salvação, a mensagem do reino, o evangelho do reino, que envolve salvação, mas não para em salvação. O evangelho do reino é o evangelho todo, para todo homem, disponível. Só que os famintos e sedentos querem Deus e eles vão parar para ouvir. Mas tem uma turma anti-Deus e é necessário discernir isso. Uma turma anti-Deus, eles estão aí. Se eles não querem, não é você que vai gastar seu tempo aí. Deixe eles com Deus. Não aponte o dedo, mas aponte o reino, a verdade de Deus para quem tem sede desse evangelho do reino. Olha, se você foi edificado com essa palavra, eu peço que você compartilhe com outra pessoa e, se não é inscrito ainda, você que já é inscrito, muito bom, agradeço muito. Se não é inscrito ainda, se inscreva e compartilhe, comente aqui,
dê o seu joinha aí, porque a plataforma vai entender e vai levar essa mensagem para frente. E nós estamos avançando aí na direção de 5.000 inscritos nesse canal, que também coopera nesse tempo do fim para deixar disponível essa verdade de Deus para quem desejar, para que os famintos de Deus sejam saciados. Desde já, muito obrigado, grande abraço, a gente se vê na próxima.